Fala, meu querido, minha querida, estamos aqui para quê? Entender quais são as principais bases para você garantir 100% de genética molecular lá no Enem. Sim, genética molecular, um dos assuntos que sempre dá dor de cabeça para os alunos, um dos assuntos mais difíceis que a gente tem dentro da biologia, porque quando você fala de replicação, transcrição, tradução, leitura de material genético e expressão gênica, todo mundo fica maluco. Até quando você chega na universidade, todo mundo fica maluco. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Mas quais são as principais bases para você conseguir ter um bom aproveitamento de genética molecular? Ou seja, quais são os principais pré-requisitos? Imagine que você está chegando lá na universidade e você quer pagar aquela matéria maravilhosa que você sempre sonhou em pagar, mas você não consegue se matricular nela porque ela está fechada para você, porque tem uma palavrinha lá embaixo. Pré-requisitos. Você não pagou as matérias anteriores que são pré-requisitos para ela. Ou seja, aquelas matérias que te preparam para estar apto a estudar aquela matéria. Então, quais são os pré-requisitos para estudar genética molecular para o Enem? É isso que eu quero te passar aqui, certo? Então, olha só, dentro dos pré-requisitos, 2 deles são mais diretos e objetivos. Não tem para onde a gente correr. Se eu estou falando de genética molecular, eu estou falando de replicação, eu estou falando de transcrição, eu estou falando de tradução. Esses 3 processos, olha só, eles envolvem, tá? Eles envolvem o metabolismo e o processamento de alguns componentes orgânicos que são extremamente detalhistas e minuciosos nas suas composições, que são os ácidos nucleicos. É isso que eu acabei de colocar aí para você, tá? Então, quando eu estou falando desses processos de genética molecular que ocorrem lá no núcleo, especialmente a replicação, que é a duplicação do DNA, né, eu fazer cópias do meu material genético, que é a minha informação. É como se eu tirasse uma cópia do meu manual de operações para dividir entre 2 células que vão ali sofrer o processo de divisão celular. Para que eu possa conseguir duplicar essa informação, eu preciso entender como ela é lida. Eu preciso entender como ela é organizada dentro da estrutura da minha célula. Porque se eu não conseguir entender qual é a sua composição básica, eu não vou entender como eu consigo modular isso para conseguir executar esses processos fisiológicos da célula. Então, o primeiro passo é entender a composição. É saber o que é um ácido nucleico, é saber por que o DNA tem 2 fitas, é saber por que o RNA ele é simples, fita simples, por que no DNA eu tenho timina e no RNA eu tenho uracila. É a gente conseguir fazer esse comparativo estrutural, funcional, de composição mesmo, para a gente conseguir direcionar esse olhar. E esse olhar só pode ser cirúrgico se eu tiver repertório para isso, tá bom? Então é a mesma coisa de eu ir resolver uma questão que eu nunca vi o assunto na minha vida. Eu não tenho repertório para resolver esse tipo de questão. Se eu não tenho repertório para resolver esse tipo de questão, concorda comigo que eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir ter um bom aproveitamento, um bom rendimento. Então, o que é que a gente precisa? De uma boa base. Eu preciso da base de compreensão para poder conseguir fazer a aplicação ou a interpretação. É aquele negócio. Eu sei ler, mas eu só sei ler soletrando, tipo as letras. Eu não consigo formar as sílabas para poder eu gerar uma palavra. Então, como é que eu vou interpretar uma frase se eu só sei repetir as letras do alfabeto? É basicamente isso. Se eu não tenho a base de composição, de conexão, de ligações, de função, eu não consigo interpretar o processo que está acontecendo. Então, para que eu consiga entender sobre replicação, principalmente, e transcrição, eu preciso entender sobre a estrutura dessas moléculas orgânicas, que são o DNA e o RNA, tá? O DNA que vai estar sendo usado e produzido durante a replicação e o RNA que vai estar sendo construído com base no DNA durante a transcrição. Tudo isso vem da base de bioquímica. Então, muitas vezes a pessoa não quer estudar bioquímica. Ah, professor, porque bioquímica é chato, porque é difícil, porque não sei o quê. Se você não entender a base da bioquímica, se você não abraçar isso como um pré-requisito, você vai tomar pau nessas outras matérias que precisam desse pré-requisito para continuação e entendimento delas, tá? Então, entender sobre os ácidos nucleicos é um fator importantíssimo aí na tua jornada de preparação para o Enem. Então, professor, eu cheguei em genética molecular, tem uma péssima base de bioquímica. Antes de começar a genética molecular, volta lá e estuda só ácidos nucleicos. Estuda só ácido nucleico, lembra lá como é que é a composição do DNA, quais são as estruturas que estão compondo ele, o que são nucleotídeos, o que são as bases nitrogenadas, aquelas letrinhas.
Dá um panorama geral nisso aí, e aí você volta e começa a entender sobre a genética molecular. Outro ponto que também é muito importante dentro da bioquímica básica, para você conseguir compreender a parte de genética molecular, são as proteínas, principalmente uma parte específica do estudo sobre proteínas, que é a parte de quê? É a parte de enzimas, tá? Então vou copiar aqui só para você ver, eu já projeto aí rapidinho. Então aqui, ó, a parte de enzimas, tá certo? Essa parte de enzimas, ela vai ser extremamente importante para você dentro desta conjuntura. Por quê? Esses processos que ocorrem com DNA, com RNA, dentro do núcleo da célula ou no citoplasma, eles estão envolvidos com catalisadores. O que são catalisadores, professor? São determinados componentes que facilitam, que promovem, que favorecem aquela reação ocorrer. Esses catalisadores são as enzimas, tá? Então, se você não entender o que é uma enzima e como ela funciona, você não vai entender quem é que está fazendo o processo acontecer. Então, veja, vai ficar bem difícil você entender o encadeamento das etapas. A etapa, por exemplo, de abertura do DNA, de construção da fita do DNA e assim por diante. Tudo isso é feito por quem? Por enzimas, tá? Que trabalham para favorecer aquele processo, né, e sua ocorrência, tranquilo? Então, ter uma boa base sobre ácidos nucleicos e sobre enzimas vai te dar um bom pré-requisito para você entender genética molecular na sua totalidade. E por fim, você tem a parte de biologia celular como pré-requisito para a compreensão de genética molecular. Por quê? Você está falando de algo que acontece dentro da célula. É um metabolismo celular, tá bom? Então, o que é esse metabolismo celular? É todo o processo que tem uma finalidade executora dentro da célula, tá? Então, neste caso, eu estou falando do processo metabólico que envolve DNA, que envolve RNA, que envolve os ribossomos, por exemplo. Então, eu preciso ter um conhecimento do que são organelas, de onde é que está o meu material genético, quais são os principais componentes ali funcionais que estão envolvidos nesse processo, para eu saber de quem está falando. Então, por exemplo, eu chegar lá na genética molecular e dizer assim, ó, o ribossomo, ele vai se acoplar no RNA-M e ele vai ler aquilo ali para construir uma proteína. Se eu não tenho uma base da biologia celular de saber que um ribossomo é uma organela funcional que tem a função dentro da célula de sintetizar proteínas, já fica bem mais difícil de eu conseguir visualizar isso. Se eu tenho uma base anterior que me dá esse know-how para prosseguir essa compreensão, vai ficar muito mais fácil de eu aplicar esse conceito que eu já tenho. Então, biologia celular é um pré-requisito fundamental para entender a parte genética molecular. Eu nunca recomendo ninguém estudar o que está acontecendo dentro do núcleo sem antes saber o que é o núcleo da célula, tá? Então, onde é que a gente descobre o que é um núcleo, quais são as diferenças de núcleo que existem na biologia celular? Então, só faz sentido eu chegar em genética molecular se eu entender sobre a biologia celular, tá? E dentro da nossa plataforma está estruturado exatamente assim. A parte de genética molecular ela fica depois que você termina o conteúdo de biologia celular, pedagogicamente pensado, estrategicamente calculado para que você tenha pré-requisitos sendo vistos antes de você chegar em assuntos que são realmente muito difíceis, tá? Então, fica com essa ideia na cabeça e já resgata seus 15 dias de graça para usar essa plataforma que está pensada do jeito que você consegue aprender da melhor forma, tá certo? Então, estrategicamente para você. Então, você não precisa passar cartão nem nada, é só preencher e resgatar seus 15 dias de acesso aqui no link que está aqui na descrição, beleza? E por fim, eu quero te incentivar a não deixar a genética molecular de lado. Por quê? Se você já entendeu quais são os pré-requisitos que podem travar o seu conhecimento nesse conteúdo, ou seja, compreendê-los antes, vai facilitar a sua jornada com esse conteúdo mais difícil. Um incentivo também é saber que esse conteúdo ele é muito importante para entender outros conteúdos que caem pra caramba no Enem, como, por exemplo, a biotecnologia. Então, a genética molecular ela serve de alicerce para a biotecnologia. E biotecnologia é um dos conteúdos que mais vem sendo cobrado nas provas do Enem nos últimos anos, fazendo parte aí de uma tríplice, né, que acaba tomando conta da prova, que é ecologia, biotecnologia e fisiologia, tá? Então, se você conhece genética molecular nos seus pormenores, tem uma boa base disso, você vai conseguir ter um bom aproveitamento no assunto e nas questões de biotecnologia, porque elas envolvem, na maioria das vezes, processos da genética molecular, tá? Então, biotecnologia vai ter como alicerce importantíssimo genética molecular.
Então não esquece disso. Incentivo aí para você. Preciso estudar, professor, genética molecular, porque eu preciso garantir as questões de biotecnologia. Então, meu querido, minha querida, é assim que você precisa olhar para o estudo na genética molecular. Ver as bases que antecedem para ter um bom aproveitamento quando chegar nessa matéria e lembrar que essa matéria vai servir de pré-requisito para outras que vêm à frente e caem bastante no Enem, como biotecnologia. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer que nós estamos aqui para te levar ao seu 15 de 15 em biologia e eu só solto a sua mão no final. Então solta a hashtag vou até o fim, hashtag VAF, para eu saber que você está comigo também até o final. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!